Estavam falando, né, Davi, sobre que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Todas as religiões se espiritualizaram. No presente, a gente tem notado em alguns confrados nossos de outros segmentos religiosos, por exemplo, né, o movimento carismático, o movimento pentecostal, onde, segundo eles falam, né, o Espírito Santo se apresenta, se manifesta, né, e às vezes faz consulta, faz isso e tal. Isso seria um prelúdio, né, da espiritualização de um modo geral? Matos, eu vou te particularizar uma coisa que aconteceu conosco lá na casa de Assis. Veio uma jovem que era da igreja evangélica, né? Não vou dizer qual era o segmento da igreja evangélica, chegou lá por problemáticas pessoais, gostou do ambiente, gostou da casa, resolveu ficar conosco, né? E ela era altamente ostensiva. Ela era aquela criatura que na igreja ela marchava dentro da igreja e fazia revelações, né? A casa de Assis, ela sentou na mesa mediúnica, nós, depois de um certo tempo, colocamos ela para trabalhar na mesa mediúnica, e o mesmo espírito que marchava na igreja evangélica sentava na mesa e dava comunicação, fazia o trabalho. E eu, estou falando a você, não é a experiência dos outros, não é minha, eu questionei o espírito, meu irmão, por que você marchava lá? Né? Isso é doutrina espírita, é pesquisa, é ciência, é buscar entender. Ele disse, porque lá, meu irmão, é daquela forma, é marchando que a gente pode dar a comunicação. Eles são tratados como o Espírito Santo. Aqui é sentado, está ótimo. Eu vou trabalhar de acordo com a casa. Por que disso que a gente tem que entender? Porque o importante para ele é o fazer e não a forma. Não os meios pelos quais o encarnado exige que seja feito. O importante para ele era o fazer. Então, a gente, infelizmente, está aferroado, está preso, está ancorado em certos preconceitos, em certas situações que a gente tem que se desfazer disso. Então, a espiritualidade atua em toda parte, a todo instante. Outra vez perguntei, que eu venho do segmento católico, né? Eu perguntei numa reunião nossa, a um espírito que trabalha na casa, por que tanta hipocrisia dentro da igreja, né? Foi uma das perguntas que eu fiz. Porque, eu vou lhe dizer, eu tenho um amigo que é amigo de infância, que é pastor evangélico, vou lhe contar por que eu fiz essa pergunta da espiritualidade. Porque eu fiquei indignado com a situação, e eu fui perguntar a espiritualidade. Então, ele tem um carro, o carro bateu o motor, era muito dinheiro para fazer o motor, foi o que ele fez, botou um óleo grosso no motor, abafou o barulho, e vendeu para o fiel da igreja que ele era pastor, sem dizer que o carro estava com o motor ruim. E eu fiquei muito insano, aquilo me incomodou. Ele contou isso com uma simplicidade muito grande. Quando o fiel veio dizer que o carro estava com o motor, disse, não, quem bateu o motor foi você. Ou seja, ele fugiu do compromisso. Então, eu perguntei à espiritualidade, por que tanta hipocrisia lá? Por que uma hipocrisia? Você está pregando uma coisa aqui, fazendo outra. E aí, sabe o que foi que a espiritualidade me disse, Matos? Menino Davi, eles vão lá os 7 dias da semana, e como eles mesmos dizem lá, lê a palavra de Deus. E ainda age assim. Se nem lá eles fossem, como seria? É de graças a Deus, deixa eles lá. Então, isso é a espiritualidade. A espiritualidade atua em toda parte. Infelizmente, a gente acha que a espiritualidade que atua na casa de Assis só atua na casa de Assis. Isso é engano. Atua em toda parte. Onde hajam pessoas voltadas para fazer o bem, os bons espíritos atuarão. Mas aí eu quero deter o controle daquela espiritualidade. Eu mesmo não detenho nem o controle de mim mesmo, pelas minhas imperfeições, querer deter o controle de espiritualidade. Então, essa é a doutrina dos espíritos, e eu não compreendo porque as pessoas, muitas vezes, não querem aceitar certas coisas, certas situações. Perguntei também outra vez a espiritualidade, falando do segmento que eu venho na Igreja Católica, porque as coisas não aconteciam na Igreja Católica como aconteciam no Centro Espírita. E sabe o que a espiritualidade me disse? A espiritualidade disse assim, Davi, a gente está lá a posto. Todos
No momento em que eles se voltam para o religioso, a gente atua, a gente entra em ação. Quando ele se desliga do religioso e volta para os comezinhos das observações da coisa cotidiana, aí a gente perdeu a sintonia. A gente atua no momento em que é possível, mas estamos lá fora. Então, isso mostra que a doutrina espírita não é melhor do que nenhuma religião, somos semelhantes a todas, apenas nos voltamos mais para o lado da espiritualidade, facilitamos a atuação dele através dos médios, através das casas espíritas. Pois tá bom. Isso é a doutrina dos espíritos. É simples e complexa, né? Basta a gente começar a entender os seus fundamentos e seus ensinamentos. Davi,